Bom, antes de a gente ir pro vídeo, trazer as notícias do nosso gigante Vascão, olha, pedir a Deus, né, cara, que te dê um bom ano novo, uma boa virada para você e sua família, que seus sonhos, suas metas sejam realizadas, beleza? Lembrando, 2025 não acabou ainda, tá? Então, Deus ainda faz milagre em 2025, tá? Então, calma, não acabou ainda não. E 2026, vamos entregar nas mãos de Deus, né, que você e sua família tenham uma excelente virada e 2026 será um ano próspero em nome de Deus, beleza? Bora pro vídeo. Bom, família Vulgo Fute, né? Somos 900 e uns quebrados, quase 950. Bom, acredito que em breve vamos chegar até os 1000. Bom, acho que eu não cheguei aos 1000 ainda, né? Muito por conta de eu não ter uma frequência, nenhuma organização, né, senhor Valmir? Ou não tenho aquela organização para poder fazer os vídeos, né? O certo era pelo menos um vídeo por dia. Mas eu também não tenho o que reclamar, foi um ano bem legal. Mas bora pro vídeo. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, que é o que interessa a todo mundo. Galera, é o seguinte, o Vasco, né, esse aqui já vem sendo um namoro, mas pode estar muito próximo de se concretizar, é o Johan Rojas. Ele está praticamente já é quase que um jogador do Vasco. Empréstimo por um ano, com uma obrigação de compra. Johan Rojas, 23 anos, meio atacante, pertence ao Monterrey do México, beleza? Jogador habilidoso, não tem tantos números assim, em questão de gols, mas é um cara que cria bastante jogadas, inclusive viralizou bastante aí, né, os highlights do jogador recentemente. A torcida vascaína foi lá à procura dele. Ele estava emprestado ao Necaxa, né? Necaxa, acho que é o nome do time, e é um jogador do Monterrey e vai vir por empréstimo com uma obrigação de compra, beleza? O Vasco não tem valores exatos ainda, mas tudo der certo, o Vasco, ele deve ser jogador do Vasco depois desse empréstimo de um ano. O Vasco tem que ele comprar o jogador, beleza? E agora vamos falar aqui de zagueiro, né? Alan Saldívia. É um jogador também do Colo-Colo, um jogador que ele quer jogar no Vasco, ele já demonstrou, já é um jogador que o próprio Diniz, né, um pedido do Diniz. O Vasco, a notícia lá do jornal, eu acho que assim que se pronuncia, tá, galera? É o Cantia, acho que é mais ou menos assim a pronúncia do jornal. Falou que o Vasco ofereceu uma proposta de 1, né, 1,5 milhão, né, não sei se é de dólares ou de euros, né, pelo jogador, muito provavelmente deve ser dólares, tá? Por 70% dos direitos do jogador uruguaio, também jogador novo, 23 anos também, zagueiro, e a proposta, né, os chilenos não consideraram uma proposta ruim, mas eles esperavam receber uma proposta ali em torno de 3,5 milhões, mas como eu disse, eles também não acharam a proposta do Vasco ruim. O que dizem, o que está pesando um pouco, é a questão do pagamento, né, não será 1,5 milhão ali à vista, será parcelado, e isso, né, teria ali dado um pouco uma travada nas negociações, mas mesmo assim o Colo-Colo, né, não acha que é uma proposta ruim do Vasco pelo zagueiro, mas vale a pena lembrar que o zagueiro, ele já, até mesmo acho que já teve algum tipo de contato com o Diniz, o zagueiro vê com bons olhos jogar na Liga Brasileira, ele meio que já, tipo, acredita que já atingiu o auge dele ali, jogando no futebol do Chile, né, do futebol chileno, no Colo-Colo, então assim, cara, hoje não tem como, né, o mercado, o que manda e desmanda no futebol sul-americano é o mercado brasileiro, você jogar em times do Brasil, você tem chances reais, né, muito mais chances de vestir a camisa da sua seleção, de receber proposta de times do futebol europeu e do exterior. Então, ou seja, o jogador já vê com bons olhos jogar no Vasco, mas, obviamente, o Vasco precisa se acertar lá com o clube dele. E eu acho que vai dar negócio, beleza? Só se acertar essa questão ali da forma de pagamento. Show de bola? Né, galera? Essas são as notícias das possíveis chegadas do Vasco, né? O Johan Rojas tá meio que quase que certo já. O zagueiro tem um ponto positivo que o zagueiro vê com bons olhos jogar no Vasco. Acho que se o Vasco oferecer mais um pouquinho, pode ser que dê negócio também. É um bom zagueiro, pedido do Diniz, né? Teve também a questão do Otamendi, né? Mas o Emerson Rocha, né, jornalista lá também do Atenção Vascaínos, ele falou que a questão do Otamendi seria mais para o meio da temporada que vem, que é quando o contrato dele estaria se encerrando. Mas é algo muito difícil. É um cara que ele é titular no Benfica, é capitão do Benfica, o próprio Benfica e o treinador, que é o Mourinho, gosta muito do atleta, quer que o atleta continue. Então, assim, ou seja, acho que foi mais ali uma questão de uma questão do Vasco ter visto uma oportunidade de mercado. Então, assim, é muito difícil, né, mas não é impossível. Mas a nossa realidade hoje é essa daqui. É o Johan, é também o Alan Saldívia, a gente tem que trabalhar, né, com a nossa realidade financeira, beleza? Em contrapartida, tem jogadores do Vasco sendo bastante sondados e procurados. Não foi o caso, né, do Paulo Henrique, né, o nosso PH, o nosso Paulo Henrique, ele foi sondado ali por alguns clubes do futebol saudita. Futebol saudita sempre investindo bastante, né?
viu ali Paulo Henrique, eleito melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, um cara que está vivendo o auge da sua carreira, veste a camisa, é titular absoluto da posição com a camisa do Vasco, é um cara que já é jogador de seleção brasileira. Essa semana também que passou, teve um contrato ali, que agora o Paulo Henrique é um jogador da Nike, então, ou seja, o cara tá no auge da sua carreira, né? E não seria diferente. Já falaram que teve clubes italianos, agora foi a besta ali dos clubes sauditas procurar os representantes do PH, uma notícia do GE, né, do jornalista Tébaro Schmidt, tá? Acho que é assim que se pronuncia, perdão se eu estiver pronunciando errado, uma notícia do GE, que os representantes do Paulo Henrique foram procurados, né, por pessoas do futebol saudita. Obviamente o Vasco conta muito com o PH, ele é uma das peças fundamentais, né, do estilo de jogo do Diniz e do Vasco da Gama, mas o Vasco ele estima que para poder negociar o Paulo Henrique, para começar a conversa ali, a brincadeira seria, né, uma conversa ali já avaliada na casa dos 10 milhões de euros para poder negociar o jogador, cerca ali de 55 milhões de reais, beleza? Bom, se tem lateral sendo procurado, não foi o caso diferente de Pablo Verrete. Depois do Coxa, né, o nosso Curitiba ter mostrado o interesse pelo Pirata, foi a vez ali do Boca Juniors, né, uma equipe, né, de peso, né, de relevância do futebol nacional, do futebol internacional, perdão, depois de uma equipe aqui relevante do futebol nacional que acabou voltando à elite, né, agora foi a vez do Boca Juniors. Segundo o jornalista, né, Germano Garcia, a diretoria do Boca Juniors procurou ali, né, a saber um pouco a respeito, fez sondagens a respeito de Pablo Verrete para ali complementar o seu elenco, para ser ali o camisa 9 do Boca Juniors, né, na atual temporada. Bom, eles tinham procurado, se não me engano, o Borja, né, que estava no River Plate, mas acabou indo jogar, se eu não me engano, acho que o Borja foi para o futebol mexicano. Eu não sei dizer mais ou menos, foi para o futebol mexicano. Eles viram ali, né, eles veem, no caso, uma oportunidade no Pablo Verrete. Bom, a questão é que o Pablo Verrete ele não ganha mal, né? O Pablo Verrete ele ganha muito bem aqui no Vasco. Obviamente, o Vasco já demonstrou interesse que, se chegar uma boa proposta, o Vasco aceita negociar o nosso pirata argentino. O que você acha? Já imaginou ver Pablo Verrete no futebol ali da Argentina de novo e atuando pelo Boca Juniors? Comenta aí. Bom, e talvez o jogador que mais foi e continuará sendo sondado é o nosso menino Ryan. Depois de equipes do futebol italiano, e recentemente ele também foi elogiado, né, pelo nosso capítulo Cafu, que até mesmo já jogou ali, ó, Milan, fica de olho nesse jogador aqui, né? Agora parece que o Ryan e até mesmo o outro atacante também do futebol brasileiro vai ser ali, né, deve receber nos próximos dias alguma proposta do Real Madrid. Caio Jorge e o Ryan, né, já estão e entraram na mira em definitivo do Real Madrid. A última, talvez, proposta ali, né, um dos últimos interessados gigantes do futebol europeu foi o Bayern de Munique. Mas ali o Vasco jogou a proposta, fez ali quanto que vale o Ryan, que hoje é em torno de 40 a 50 milhões de euros para poder negociar o nosso craque. O Bayern meio que deu uma recuada, mas não descartou dar uma investida, né? A gente sabe que o Bayern de Munique não é uma equipe que costuma pagar 50, 60 milhões de euros, mas é o valor que vale hoje a nossa joia. E agora o Real Madrid, que recentemente emprestou o Endrick para o Lyon, já vê com bons olhos, né, ir atrás do Caio Jorge e também do nosso Ryan. Nada, nenhuma proposta ainda oficial na mesa, beleza? Apenas sondagens, né? São clubes que estão acompanhando de perto, né, os craques do futebol brasileiro e não é diferente com a nossa joia. Você gostaria de ver o Ryan onde? Jogando no Bayern de Munique? No Real Madrid? Ou para você o importante é o clube vir e pagar o que o Vasco realmente está pedindo pelo nosso atacante? O Ryan, ele tem ali como a gente pode dizer, tem um plano de carreira, né? Mas, obviamente, né, qual jogador, né, não gostaria de jogar no Real Madrid, no Bayern de Munique ou no Barcelona? Vamos ver aí a cena dos próximos capítulos. Você se lembra dele? Maxime Rodrigues, né, cara? Ele tá de volta, né? Estava emprestado ao Toronto, né? Tava lá jogando a Major League Soccer, né? Soccer, né? E o pessoal lá chama Soccer, né? A gente aqui é futebol. Ele tá de volta e, pelo visto, né, ele pode ser já usado no Campeonato Carioca. Diniz não descarta usar Maxime Rodrigues no Campeonato Carioca. Vale a pena lembrar que ele tem contrato com o Vasco até o meio do ano de 2028. Um cara que veio, não, né, de certa forma, não acabou ali jogando bem com a camisa do Vasco, foi emprestado, tá de volta, é um ativo do clube. Bom, eu acho que assim, o que pesa na questão do Maxime é que ele não foi uma contratação do Vasco assim por empréstimo, né? O Vasco foi lá e contratou ele em definitivo. Então o Vasco não fez por exemplo, como fez com o Andreas, como o próprio Carlos Cuesta, que pegou ele por empréstimo, faz um teste, se der bom, contrata ele em definitivo, se não der, né? Enfim, manda de volta para o clube.
O Vasco já foi lá e fez logo um contrato de algumas temporadas com o Maxime. E agora é um ativo do clube. O que você faria no lugar de Diniz? Você daria mais oportunidades para ele? Tentaria emprestá-lo novamente? Mas pelo visto o Diniz não descarta usar Maxime Rodrigues, né? Pelo menos pro início ali do Campeonato Carioca. O que você acha a respeito disso tudo? Bom, e o Carlos Cuesta teve o seu contrato renovado. O Vasco, junto com o clube da Turquia, né? O Galatasaray, renovou ali, chegaram a um acordo e renovaram e estenderam o vínculo agora com o Carlos Cuesta até o final de 2026, ali com uma cláusula, né, de compra. O contrato ele iria agora até o dia 5 de janeiro, mas o clube, o jogador, todo mundo chegou a um acordo e agora Carlos Cuesta é jogador do Vasco por mais uma temporada e o Vasco ali, né, tem agora uma cláusula de compra em definitivo ali do zagueirão que vai continuar defendendo as nossas cores na próxima temporada. Uma notícia aqui que é lá do NT Vascaínos, né, do Léo Lacerda, que o Marcos, né, Marcos Lamáquia, que tudo indica que vai ser o cara que vai comprar a SAF do Vasco, né? Segundo o Léo Lacerda, é uma notícia dele, né? Eles já teria procurado ali a ACAP, né? Que é o pessoal que tem aqueles 31% da SAF do Vasco, que era da 777 e agora ali pertence à ACAP. Ele, né, para evitar qualquer tipo de uma futura briga judicial, né, da ACAP, né, por esses 31%, ele já estaria procurando a ACAP para poder comprar esses 31% ali, né? E já teria feito uma proposta ali em torno de 27 milhões de dólares por esses 31%. Olha, assim, esses assuntos muito burocráticos eu não costumo entrar muito, né? Mas eu tô apenas trazendo informação e eu vou dar também aqui já dar um pouco da minha opinião. Eu acho que ele faz certo, né, cara? Imagina ele chegar, colocar dinheiro, ajeitar mais o Vasco, trazer alguma outra contratação que ele vai ter que trazer até para poder ter um time competitivo, que tendo um time competitivo isso significa que ele também vai arrecadar mais, né, visando o lucro, né, que ele está comprando o Vasco, que ele vê uma grande oportunidade de negócio, né, então, ou seja, ele vai precisar fazer algumas contratações. Óbvio que ele não vai montar um elenco galáctico, mas alguma outra para poder ajudar no desempenho melhor, né. Aí imagina, o cara ajeita meio que a casinha, que o Pedrinho já tá meio que deixando já bastante coisa adiantada para ele, e amanhã depois vem a ICAP e tenta brigar de novo judicialmente ali, né? E tentar pegar o Vasco, ou enfim, alguma coisa assim do tipo. Eu acho que ele tá fazendo certo, né? Como eu disse, não entendo muito desses assuntos burocráticos, mas acho que se realmente ele conseguir pegar esse percentual aí que pertence hoje à ICAP, eu acho que seria muito bom negócio para ele. Também pro Vasco, né? Que ficaria tudo pertencente a uma pessoa só. Acho que é bem mais fácil da gente que é torcedor comum entender, né? Então aí, segundo o Léo Lacerda, o pessoal ali do Lamac, né, o próprio Marco Lamac, já estaria procurando o pessoal da ICAP para poder pegar ali, comprar esse percentual que hoje, né, que é um percentual até que grande, né, que pertence hoje à ICAP ali, que acabou herdando da 777, beleza? Essa 777 que, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, cara. Mas enfim, graças a Deus, vai que aos poucos, né, vai melhorar as coisas, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo simples, num cenário meio que improvisado aqui nas pressas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dá essa moral pro amigo aqui, dá essa moral pro Fute, beleza? Se inscreve aí, é de graça, não custa nada. Trago sempre notícia aqui referente ao Vasco, ao mercado da bola. Inclusive, eu tô devendo o mercado da bola pra vocês, meu Deus do céu. Mas não só de Vasco, mas no mercado da bola, de tudo que está rolando aí. Que realmente, né, em janeiro já tem Campeonato Carioca, final de janeiro já tem Campeonato Brasileiro, ou seja, né, a temporada, rapaziada, tá rolando solta, né? Vai começar já já. Comenta aí. Curtiu? Curte, comenta e compartilha. Tamo junto, valeu. Feliz ano novo pra você e pra sua família. É nóis.